Fala galera, tudo certo com vocês? Aqui é o professor Matheus e hoje nós vamos continuar com o assunto de física. Vamos continuar com modalidades de forças, visto que na última aula nós vimos as 3 leis de Newton. Porém, agora nós vamos descobrir quais são as naturezas dessas forças, o que é que causa essas forças, né? Quem são essas forças, os tipos de força. Olha galera, a gente tem aqui nesse meu resumo todas as modalidades de forças. E eu vou começar aqui numa ordem histórica, mais ou menos assim, né, da nossa progressão desse assunto. Primeiro, o que é que você tem? A observação de Newton da queda dos corpos. Então você tem que começar a entender por que os corpos caem uns sobre os outros. É uma força, massa. Que força é essa? A primeira grande conclusão é pensar que tudo que possui massa se atrai. Isso é importante a gente saber. Por quê? Primeiro cara a estudar esse tipo de movimento, que é a queda dos corpos, já tinham outros estudantes como Aristóteles, Galileu, já vinham estudando essa queda dos corpos. E o termo que eles utilizavam para essa queda era um corpo que é grave. Um corpo que é muito grave, ele cai rápido. Um corpo que é pouco grave, ele cai devagar. Então isso está um pouco ligado ao nosso conceito de massa. Mas, cuidado, massa não tem nada a ver com a nossa aceleração da gravidade. Então, uma teoria que fala sobre essa condição de ser grave dos corpos é uma teoria da gravidade. Newton começou a elaborar essa teoria da gravidade e aí a gente tem hoje o que a gente conhece como peso. Peso é a força responsável pela queda dos corpos. Então, o que é muito observado? Se você está no centro, a partir de um ponto de vista aqui onde a gente possa ver o centro da Terra, todas as macieiras, né, elas vão cair, a maçã sempre vai cair para baixo, em todos os locais do planeta. Se eu considero que o planeta é uma esfera perfeita, então no centro dessa esfera existe uma forte atração. Então, o centro da Terra está atraindo os corpos. Então, tudo que tem massa vai estar, em certo ponto, se atraindo. A Terra, como é o corpo mais massivo que a gente tem, mais próximo, vai estar atraindo todos os outros. Por isso que tudo cai. E olha que coisa interessante. Essa atração é a mesma para todos os corpos. Então, a mesma força que atrai, bora dizer aqui, uma maçã, a mesma força que faz com que uma maçã caia no chão é a que faz a Lua continuar em órbita da Terra. Quando a gente estiver estudando a teoria da gravitação universal, a gente vai focar aqui no estudo de corpos celestes, como Lua, satélites, e é a mesma força que a gente vai estudar agora. Pronto, se o centro da Terra puxa, a gente tem que considerar que é nele que tem toda a massa, tá? É a condição que a gente vai fazer. De acordo com a terceira lei, toda ação tem uma reação, né? Então, se você tem a Terra e a Lua se atraindo, não é de qualquer jeito, em qualquer direção e sentido essas atrações. Elas têm que ser ligadas por uma horizontal, aqui como eu fiz o pontilhado. Então, se a Terra atrai a Lua, aqui eu coloquei um peso que a Terra faz na Lua, essa atração, a Lua também vai atrair a Terra, o peso que a Lua faz na Terra. Esse par, né? Durante essa aula eu vou focar muito na ação dos pares, porque é importante você ter um conhecimento geral da situação. Você tem aqui a fórmula do peso. Agora a gente vai utilizar m vezes g, que é a massa vezes a aceleração da gravidade. A gente vai convencionar que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Mas a real aí está na faixa de 9,8 e com um pouco de oscilação. Outra força que a gente vai falar muito é a força normal, que é a força responsável pelo que existe após o contato entre dois corpos. Mais à frente a gente vai descobrir a natureza dessa força, por que ela ocorre. É por causa de uma propriedade da matéria. Então, quando a gente toca a parede aqui, é como se existisse uma força que a parede faz na sua mão, impedindo que você encoste nela. Se você pisa no chão, o chão vai fazer uma força para cima, impedindo que você encoste nele. Esses corpos que a gente está encostando, a gente usa o termo de superfície de contato. A normal é uma força que é perpendicular à superfície de contato. Ela sempre vai estar fazendo um ângulo de 90 graus em onde você está encostando. Então, se você está num plano inclinado, a normal está apontando para fora do plano inclinado, perpendicular a esse plano. Muita gente confunde, não esqueçam, a normal não é uma reação ao peso.
Ela é outra força com outra natureza. E também tem ação e reação da normal. Sempre aponta para fora da superfície de contato e a direção é perpendicular. Pronto, a superfície. Imagina aqui que você está tocando piano. E aí você aperta uma tecla. Quando você aperta essa tecla, tem uma normal que a tecla faz no seu dedo. E essa que está para cima. E tem a normal também que o seu dedo, que está aqui, ó, vai fazer na tecla. Então você tem a normal da tecla no seu dedo e do dedo na tecla. Por que a gente tem que escrever assim? A primeira letra que aparece é quem criou e a segunda letra é quem está recebendo essa força, onde é que essa força está atuando. Essas duas forças formam par ação e reação. Professor, significa então que eu posso cancelar essas forças, equilibrar essas forças? Não. Essas duas forças atuam em corpos diferentes. Um está no dedo e o outro está na tecla. Tem nada a ver uma com a outra. Olha uma questão aqui, ó, bem simples, que confunde muito a cabeça do pessoal. Você tem aqui uma situação e a pergunta é: quais são todas as forças da situação abaixo? Todas as forças. Ele não pediu em um corpo, em outro corpo ele quer todas. Você tem aqui um pé, eu vou considerar que é um bloco A. E você tem aqui, vou chamar esse bloco de A, o chão de B e a terra. Eu sei que A e B estão em contato, o pé está em contato com o chão. Então vai ter uma normal para cima, a normal que o chão faz no bloco, né? B em A, que o B faz no A. E você tem a reação também, a normal que o A faz no B. Esse pé vai empurrar o chão para baixo. A terra vai estar puxando esse meu bloco A, né, o pé. Então você tem aqui, ó, o peso que a terra faz nesse bloco A, que pode ser um pé, qualquer outro corpo. E você tem a reação desse peso. Você tem a atração que o pé faz sobre a terra. Então você tem um peso que o pé faz na terra. No total, quantas forças tem? 4. Aí olha o que vai aparecer muito nas questões. Quais forças atuam na bota? Somente os que atuam na bota, somente os que atuam nesse corpo A. Serão sempre os que terminam com a letrinha A, ó. Você tem aqui, ó, BA e TA. Então você tem, ó, essa normal e esse peso. Somente esses dois. Ah, a bota está parada. Se a bota estiver parada, esses dois estão equilibrados. Como se eles tivessem o mesmo módulo. Força de tensão ou tração. Vai aparecer muito também para a gente. São situações em que envolvem fios ou cordas, sempre terão essa força de tensão ou tração. Essa força, ela vai depender de algumas condições para atender algumas características. O fio precisa ser inextensível, não pode mudar de tamanho. Se o fio muda de tamanho, ele pode ser elástico e aí já vai ser outra força. Se ele não muda de tamanho, inextensível, imagine que a situação. Quando eu puxo a corda de um lado, a pessoa vai sentir. Então a corda funciona como um transmissor dessa minha força. Olha esse carro. Se ele andar aqui 1 metro, percebam que o que está aqui preso a ele por uma corda inextensível também vai andar 1 metro. Quais são todas as forças que atuam nessa situação? Tração também tem ação e reação. Primeira coisa que aconteceu, sempre faça assim por partes, em questões que envolvem todas as forças. Primeiro você tem aqui, ó, a tração que o carro fez no fio na corda, né? A reação do fio, o que é que o fio faz? Puxa o carro. Tração que o fio faz no carro. Depois o fio vai puxar essa nossa tábua aqui, né? Então você vai ter a tração que o fio faz nesse bloquinho A e a reação desse bloquinho A, que é puxar para trás. A tração que o bloquinho A faz no fio, puxa ele para trás. Então, se eu perguntasse a vocês, quais são as forças que atuam sobre o bloquinho A? Aí você tem que ver, a única que termina com A, somente essa daqui. Somente uma força atua sobre o bloquinho A. Quantas forças atuam sobre o carro? Somente uma força atua sobre o carro. C. Quantas forças atuam sobre o fio? 2, ó. Essa aqui atua sobre o fio e essa também atua sobre o fio. Então você tem 2 forças que atuam sobre esse meu fio. Polias guiam fios que comunicam a tração. Então a polia ela serve para modificar a direção da minha força.
Bora pensar aqui, ó. Existem dois tipos de polia, polias móveis e polias fixas. Nesse caso aqui é uma polia fixa, que só serve para modificar o sentido da minha tração. Mais à frente eu vou falar com vocês sobre polias móveis também e as suas características. Essa bolinha aqui, gente, ela gira e a corda vai se movendo. Imagine que aqui tem uma pessoa que puxa a corda. A força que esse rapaz exercer vai ser a que vai elevar esse bloco aqui. A gente vai ver várias situações envolvendo isso aqui. Então esse fio ele funciona como transmissor de tração. Agora, força elástica, ou também conhecida como lei de Hooke. A gente vai representar ela por Fel. Então, essa força elástica, a lei de Hooke, ela vai se tratar de todo o corpo que seja elástico. Pode ser uma bola de basquete, uma bola de futebol, todos esses corpos são elásticos. Mas a gente vai representar esses corpos como uma mola, porque fica mais fácil de desenhar. Essa lei de Hooke só funciona para deformações pequenas. Você não pode, se você pega uma mola e você puxa muito ela quebra praticamente, ela não volta ao seu estado normal. E aí isso é uma característica de que ela não é mais, não obedece mais à lei de Hooke. A lei de Hooke é essa formulazinha, a força elástica é igual a K vezes X, onde K é uma constante elástica da mola que vai aparecer em força dividido por distância. Pode aparecer em Newton por metro, pode aparecer em Newton por centímetro. Grande dica, se aparecer em Newton por metro, X tem que estar em metro. Se aparecer em centímetro, X tem que estar em centímetro. E o X, gente, ele é a deformação da mola. É o quanto que a mola se deformou. Aqui eu botaria até, em vez de X, coloquei em ΔX. Por que ΔX? Porque é o comprimento final menos o comprimento inicial. Olha um exemplo aqui, ó. Você tem uma molinha aqui em cima da mesa, ela tem um tamanho inicial sem esticar ou comprimir. Depois você vai ter um tamanho após esticar. Essa deformação que aparece aqui na nossa fórmula, olha aqui, ó, tamanho sem esticar, tamanho após esticar. Essa deformação que aparece aqui, ela é a subtração desses dois termos, é o final menos o inicial. Percebam que após esticar a mola, ela tende a voltar o seu tamanho inicial. Para ela voltar, ela precisa de uma força elástica. A grande dúvida é onde é, professor, que vai atuar essa força elástica? Ela atua nessas duas extremidades, ao mesmo tempo ela vai se atrair. Da mesma forma, se você comprimir, ela vai tender a se afastar. Aqui a gente tem um dinamômetro, que é um instrumento utilizado para medir a tração, medir um tipo de força. Como a tração é só um comunicador, você é um medidor de força, um dinamômetro. Imagine que aqui você tem um dinamômetro. Olha como ele funciona. Dentro dele você tem uma mola e aqui você tem um gancho que você vai puxar e essa mola vai se esticar ou vai se comprimir. Eu posso empurrar também. Quando eu estico essa mola, percebe que ela vai se atrair tanto em B quanto em A? Então a força elástica que ela vai exercer vai ser exatamente igual a F se ele ficar parado. Nessa situação é que vai aparecer no visor, vai ser a força elástica. E vão existir várias situações que a gente vai utilizar esse dinamômetro, então tenha bastante cuidado nas questões que envolvem ele. Outro tópico muito importante que a gente vai estar estudando é o plano inclinado, depois da força elástica aqui. O plano inclinado, ele é essa situação aqui, né? Você tem uma subida diagonal e aí essa rampa. Se eu tenho um bloquinho aqui, quais são as forças que estão sobre ele? A gente tem a normal, porque existe um contato aqui entre o solo e o bloco, e você tem um peso que aponta na direção do solo, do chão. Perceba que esses vetores em azul é muito difícil de você trabalhar com eles, porque eles não tem nenhuma relação entre eles. Então, para simplificar o problema, a gente tem que quebrar esse vetor peso em duas componentes, PY e PX. Feito isso, eu vou conseguir relacionar aqui, ó, PY com normal e PX com o movimento do bloco. PY e normal vão se equilibrar e PX vai tender a descer, vai ser responsável pela descida do bloco. A grande questão é como a gente calcula o módulo
de Px e de Py. Esse módulo ele vai ter que ser calculado utilizando os ângulos, porque desses vetores a gente não conhece nada. Você não consegue ver a malha de um vetor que representa força, então você tem que usar ângulos. Aí bora lá. A gente utiliza essa conversão Py e Px porque aqui, ó, se você imaginar um eixo y e o eixo x está logo aqui, ó. É como se a gente utilizasse como referência a superfície de contato do plano inclinado. E aí o nosso x agora é isso e o y é isso aqui. Aqui eu deduzi uma relaçãozinha porque ó, eu preciso do ângulo que está entre PY e P. Como é que eu descubro esse ângulo x? Para fazer isso, eu sei aqui o ângulo do plano inclinado, θ. É uma informação que eu vou ter na maioria das vezes. E agora eu tenho que descobrir esse x. Para fazer isso, olha como é que é o artifício. Você tem aqui, essa reta R, ela representa o plano inclinado. Exatamente aqui, ó, plano inclinado. Se eu traçar uma reta S paralela a essa reta, observem que o ângulo θ ele vai aparecer aqui também. Porque você tem duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Elas sempre vão produzir o mesmo ângulo. Feito isso, eu vou expandir aqui, ó, fazer um pontilhado para o PY e ver que ele formou 90 graus com essa minha segunda reta S. Se eu somar os ângulos de um triângulo retângulo ou qualquer tipo de triângulo, sempre a soma desses ângulos tem que dar 180 graus. Então, olha o que eu quero. Eu quero x, aqui é 90, esse cara eu não sei, então vou chamar ele de y. Eu quero descobrir uma relação entre o θ e o x, para saber se um é o dobro do outro, triplos, são iguais, diferentes. Então, vou somar esses três aqui, ó, e vou igualar a 180. Fazendo isso, eu vou descobrir quem é esse y. 90 passa para cá, 180 menos 90, 90. E o x passa também para lá. Se está positivo, passa negativo. Então, y é igual a 90 menos x. Somando θ mais y, se você observar bem aqui, ó, esses dois juntos, eles formam 90 graus. Formam um L aqui. Então, θ mais y é 90 e o y é 90 menos x. Boto aqui 90 menos x. O 90 que está positivo passa para o outro lado negativo. 90 menos 90 é 0. Só fica θ menos x desse lado. Menos x passa para o outro lado, θ é igual a x. Então eu descobri que esse ângulo aqui, ó, que está com PY, entre PY e P, ele é exatamente igual ao ângulo do plano inclinado. Eu desenho agora o triângulo com as coisas que eu quero encontrar, que são P, PY e PX. P na diagonal, PY para baixo, PX para a esquerda. Fechei aqui esse triângulozinho, né? Se você conseguir ver aqui, ó, é um triângulozinho. Agora, eu utilizo a relação de seno e cosseno. O seno de θ vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa e o cosseno o cateto adjacente sobre hipotenusa. Fazendo isso, eu descubro que o px é peso vezes o seno de θ e o py é peso vezes o cosseno de θ. Onde θ, gente, é o ângulo da base do meu triângulo, do meu plano inclinado. Aqui uma questão bem básica que sempre vai aparecer para vocês: quais são todas as forças que atuam sobre o corpo abaixo. Claro que ele não vai pedir só isso, ele vai pedir um pouquinho de conta. E a gente vai fazer os exercícios aí para entender como é que faz essas contas. Por enquanto a gente vai desprezar o atrito, que é uma outra força que vai aparecer em uma outra modalidade, um pouquinho mais difícil. Mais difícil não, um pouquinho diferente. Você tem aqui uma pedra muito grande e um bloquinho. Sempre desenhe a situação da questão e tente entender para onde que o sistema evolui. Por exemplo, a gente sabe que se a pedra é muito grande, esse bloco vai subir e vai cair. Aí, quais são todas as forças que atuam sobre ele? Você tem aqui um fio, então você tem tração apontando para lá, o fio vai puxar. Você tem uma normal apontando para fora do piso, porque você tem um contato entre o bloco e o piso do plano. Você tem um PX que está apontando para descida aqui, porque é um plano inclinado.
e você tem um PY que aponta para dentro do plano inclinado. Tudo isso é consequência do peso. Então é isso aí, galera. Por hora, isso basta. Eu vou mandar outra videoaula para a gente resolver os exercícios desse bloco, para vocês verem como é que entra a segunda lei nesse processo. Daqui o que já dá para a gente afirmar? Qual é maior, tração ou PX? A gente previu que esse bloquinho ia subir, então a tração tem que ser maior do que PX. Então o movimento sempre se dá no sentido da força que for maior. Lembrem disso. E observe que essa tração, quem é essa tração? Aqui a gente não tem o peso da pedra, não é ela que vai puxar, a pedra está presa a esse fio, então a tração é exatamente o peso da pedra. Essas afirmações são extremamente importantes. Outra coisa, a normal e o PY, elas têm alguma coisa em comum? O bloco está subindo, está descendo, ele está se batendo. Se a questão falou, pela nossa previsão aqui, ele vai continuar parado e vai ser puxado. Então, nessa vertical aqui, ó, no eixo Y, a normal e o PY se equilibram. Então a gente já pode afirmar isso, que a normal é igual ao PY. Isso é tudo por hora, galera. Vou ficando por aqui. Lembrem de dar um likezinho e comenta aí se vocês ficaram com alguma dúvida. Valeu!